Bom, primeiramente, boa tarde. Vou começar apresentando os membros do grupo, que é a Jéssica Bauer, Rafael Assis e eu, Caio Gonçalves. A gente vai apresentar um seminário sobre a mieloencefalite protozoária equina, conhecida também como a doença da bambeira. Aqui está o sumário com os tópicos sobre o que vamos falar. E a gente tem introdução, epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnósticos diferenciais, o diagnóstico e a profilaxia. Então, a mieloencefalite protozoária equina, ela vai ser uma doença neurológica e dentre as doenças neurológicas em equinos, ela se apresenta como uma das mais frequentes. Ela é uma enfermidade infecciosa não contagiosa causada por um protozoário e os equinos vão ser o hospedeiro acidental. Como eu vou falar mais para frente, o hospedeiro definitivo vão ser os gambás. E o equino acaba sendo o hospedeiro acidental desse protozoário. A mieloencefalite protozoária equina, ela é uma enfermidade que acomete o sistema nervoso central desses animais, diminuindo a propriocepção, causando aí incoordenação motora e fraqueza muscular. E por conta disso, pela perda de equilíbrio desse animal, a gente também tem o nome de doença da bambeira. E com tudo isso, é uma das doenças de maiores prejuízos econômicos na equidiocultura. Então, sobre a epidemiologia, ela é uma doença endêmica das Américas, mas já foi descrito casos dela na Europa, na África do Sul e na Ásia, em equinos que foram importados, né, do continente americano para lá. A gente vai ter a faixa etária aí sobre essa doença, que pode variar de 2 meses a 24 anos nos equinos, e sendo com maior ocorrência com o aumento da idade, e sem predileção aparente por sexo. A gente vai ter o período de incubação, então, que é o período entre infecção e o aparecimento dos sinais clínicos, que vai ser de 8 semanas. E os principais fatores de risco do aparecimento dessa doença, a gente está relacionado com a idade desses animais, com a proximidade geográfica com áreas de ocorrência do hospedeiro definitivo, obviamente em áreas que a gente tem aí mais gambás, a gente também vamos ter mais o aparecimento dessas doenças. E também com histórico de estresse recente, como podemos ver nas imagens, com transporte, treinamento intenso, participação em corridas e no estresse pós-parto. A mieloencefalite protozoária equina é causada pelos protozoários Sarcocyst neurona, Neospora canina e Neospora ruguese, sendo a doença neurológica causada só pela Sarcocyst neurona, e as outras duas são encontradas apenas nos Estados Unidos. Os hospedeiros definitivos, então, serão os gambás. A gente vai ter o gambá de orelha preta e o gambá de orelha branca, que são encontrados aqui, e também os gambá da Virgínia, que só é encontrado na América do Norte. Os hospedeiros intermediários, a gente possui aí, então, uma extensa faixa de animais que inclui aves, tatus, outros marsupiais e insetos, que também podem atuar como hospedeiro de transporte. E os equinos aí são considerados hospedeiros acidentais terminais. Eles se infectam ingerindo alimentos contaminados com fezes dos hospedeiros definitivos, mas nesses animais, então, o ciclo do protozoário finaliza, né? Não continua daí. Sobre o ciclo do Sarcocyst neurona, o hospedeiro definitivo ele se infecta ingerindo cistos do Sarcocyst neurona presente na musculatura dos hospedeiros intermediários. E após isso,
os parocistos eles são liberados pelas fezes desses hospedeiros definitivos, que são os gambás, e esses parocistos nas fezes eles podem ser ingeridos novamente pelos hospedeiros intermediários, ou então são ingeridos pelo hospedeiro acidental, que é o equino. E no trato intestinal do animal, penetram nas células do endotélio dos vasos e vão conseguir atravessar então a barreira hematoencefálica. E esses protozoários vão conseguir se instalar na medula e no sistema nervoso central desses animais. Bom, em relação à patogenia da doença, como bem já dito, a infecção dos equinos ele se dá por meio dos alimentos contaminados com fezes dos gambás contendo esporocistos infectantes. Esses esporocistos no intestino do animal vão se romper e liberar esporozoítos. Esses esporozoítos vão penetrar nas células endoteliais dos vasos da mucosa intestinal e assim, no endotélio, vão se desenvolver para a fase de merozoítos. Esses merozoítos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e se instalar no sistema nervoso central, dessa forma causando sinais neurológicos vistos na doença. Bom, é importante citar que os sinais clínicos vão depender bastante da localização do protozoário no sistema nervoso central. Então, ele pode acometer medula, pode estar lá no encéfalo, como pode estar nos pares de nervos cranianos, causando diversos sinais clínicos. Vão depender também da gravidade das lesões que os protozoários vão estar causando e também dos danos secundários à resposta inflamatória do animal. Então, muitos dos sinais podem ser causados devido à alta resposta inflamatória daquele animal. Dessa forma, a gente vai ter os sinais inespecíficos e os sinais neurológicos. Os principais sinais inespecíficos são a fraqueza, a sudorese, a febre e a depressão. Os sinais neurológicos, a gente pode citar como principal deles a incoordenação motora, que é a ataxia, né, que é o que dá o nome, inclusive, à doença, né, bambeira. Os tropeços, o arrastamento de pinças devido à baixa propriocepção, andar em círculos, o head pressing, que é a pressão da cabeça contra obstáculos, o decúbito devido à fraqueza, o obstótono do animal, convulsões e morte. O diagnóstico diferencial é importante ser citado devido a esses diversos sinais clínicos. Então, as principais doenças que acometem o sistema nervoso central, elas são diferenciais para essa doença. Por exemplo, a raiva, a mielopatia estenótica cervical, a mieloencefalopatia degenerativa equina, a mieloencefalopatia com neurite, vasculite por herpes vírus equino tipo 1 e o trauma. Bom, e como é feito o diagnóstico? Para o diagnóstico, é importante se ter o histórico e os sinais clínicos daquele animal. Então, principalmente a ataxia, né, que é a coordenação motora, vai remeter a essa doença específica. E é importante a detecção precoce dos sinais clínicos por causa do prognóstico. Então, quanto mais cedo se detectar, melhor o prognóstico daquele animal. Bom, em vivo, os testes imunológicos, como o Western blot, são de eleição para a detecção dessa doença. Como é que ele faz? Ele utiliza o soro ou líquido cefalorraquidiano e detecta anticorpos IgG específicos para os sarcocistes. Também podem ser utilizados exames pós-mortem, como, por exemplo, a procura de lesões macroscópicas na necrópsia e o histopatológico vendo as lesões microscópicas. Pode ser utilizada também a imunohistoquímica, bem como o PCR. O tratamento ele se dá com fármacos antiprotozoários. Antigamente era muito utilizado a pirimetamina com sulfadiazina, só que hoje em dia já caiu em desuso porque o tratamento ele era muito grande, né, o tempo de tratamento. Atualmente a gente já pode utilizar o diclazuril, 5,6 mg por quilo, por via oral, uma vez ao dia, e o toltazuril, que é 10 mg por quilo, via oral, uma vez por dia, com no mínimo 28 dias. Então, o tempo que antigamente precisava de 120 dias para tratar, hoje em dia já pode utilizar com 28 dias, né, no mínimo, e depende da evolução do animal, continuar ou não esse tratamento. Então, o tempo de tratamento ele é bem menor, o que diminui o custo também para o proprietário. Também podem ser associados os anti-inflamatórios para poder diminuir a inflamação do sistema nervoso central. Então, o fluniximab, que é o Banamine,
pode ser utilizado na dose de 1 mg por quilo, 1,1 mg por quilo intramuscular, uma vez por dia, e o DMSO, que é diluído em solução a 10%, aplicado lentamente endovenoso. E esse tratamento pode ficar de 3 a 7 dias. Atualmente, já tem estudos de animais recuperados dessa doença, que foram curados, porém ficaram com sequelas da doença. Para esses animais, tem estudos que demonstram que a terapia com células tronco-mesenquimais tem um bom prognóstico, demonstrou efeitos benéficos, tratando esses animais dessas sequelas. Como se dá a profilaxia? Então, como já foi dito, a infecção ela se dá por meio das fezes dos gambás. Então, o mais importante é evitar o acesso dos gambás às colcheiras, aos estábulos, às baias, de preferência, se for onde o animal come, dessa forma não contaminando o alimento do cavalo. É importante também manter as medidas de higiene em depósitos de ração, os coxos e bebedouros, evitando a contaminação do alimento. E há relatos da vacina também, que é liberado lá nos Estados Unidos. E aqui não é comprovada ainda sua eficácia, mas que tem estudos com o desenvolvimento dessa vacina, que pode ser uma boa forma de prevenir essa doença. Bom, o que nós podemos concluir desse trabalho? A mieloencefalite protozoária equina ela é uma doença pouco diagnosticada em relação à quantidade de casos que se tem. Normalmente esse diagnóstico é feito mais pós-mortem, porque a evolução da doença normalmente ela é lenta, porém, depois de um certo tempo, o animal evolui muito rápido, depois dos sinais neurológicos, e porque ela não possui sinais patognomônicos, então os sinais dela são pouco específicos para essa doença. A principal suspeita mesmo é pela ataxia. Além disso, a carência de informação aos proprietários dificulta o controle da doença. Então, como vocês viram, é bem fácil controlar. Quer dizer, fácil dizer, né, na verdade. Mas, por exemplo, manter o ambiente limpo, sempre trocar o alimento ali do coxo, não deixar resto de alimento no coxo, cuidar do ambiente do animal, evitar o acesso a animais silvestres ali, né, onde o animal come. Então, essa falta de informação diminui esse controle da doença. Bom, agradeço muito pela atenção. Aqui estão os nossos contatos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, queiram algum material. É isso, muito obrigada e boa tarde para vocês.